Olha, a gente volta. E aí? Preparados para resolver sistemas? E olha que esse é o primeiro método. Se você achou simples, se deu para entender direitinho, aí é que vocês vão gostar do próximo método que a gente vai trazer na próxima aula. Esse é o método da substituição. Já já eu irei apresentar o método da adição. Aí vocês podem até perguntar, onde é que eu uso isso na minha vida, professor? Calma. Primeiro a gente vai aprender o negócio, tá entendendo? Depois eu vou apresentar situações, problemas, onde eu possa estar me deparando, professor. E a solução pode ser feita com esse cara. Ele me ajuda. Sem falar que cai na prova, cai no vestibular. Eu sei que vocês estão na EJA quinta etapa, mas já já vocês passam para o ensino médio. Chegou no ensino médio, professor, ele vai dar sistema de novo? Não. É um conteúdo novo que se resolve por sistema. E, professor, é bom aprender? É bom aprender, né, Dara? Vamos ver aqui, então. Olha só, professor, tinha falado que a gente ia fazer questões agora, não é isso? Se não entendeu, pergunta. Não adianta ficar calado e você dizer que coisa difícil. Eu vou te perguntar. Você me perguntou quando a dúvida estava aparecendo? Não, professor, fiquei com vergonha. E como é que a gente resolve? Tem que perguntar. Prof, como é? Noi, em italiano, Gabriel? Nunca aprendi isso aí. Noi torniamo. Eu vou aprender esse italiano aí para falar contigo, viu, Gabriel? Vamos ver aqui. Prof, tenho aqui 3 sistemas para vocês tentarem fazer comigo. Todos os 3 sistemas podem ser resolvidos da mesma forma que os anteriores. Prof, tenho lá, letra A, B, C. Prof, eu vou alternar aqui um pouquinho a resolução com vocês. Eu queria que vocês fossem dizendo para mim, que é como se vocês fossem fazendo. De um por um, vamos começar a letra A, aí eu comento aqui as particularidades de cada um. Estou aqui com a letra A, professor. Vamos lá. Temos 2 equações. Vocês é que vão escolhendo passo a passo. Tenho a equação... Opa, foi passar de novo. Vai, canetinha. Habilitei. Tenho aqui a equação 1. Tenho aqui a equação 2, professor. Beleza. O que eu faço primeiro? Tenho que escolher uma equação. Qual das equações vocês querem que eu escolha? Vocês que estão conectados. Digam para mim aí. Para não dizer que foi, professor, você escolheu aquela porque o senhor achava mais fácil. Qual das duas? A1 ou A2? Você quer A2 agora, Gabriel? Dara? Os outros meninos e meninas que estão conectados, você que está por IPTV. Prof, vamos ver aqui. 2 agora? Vamos pegar aqui A2. Fazer diferente, né? A gente fez todas aquelas, foi isolando A1. Não foi isso? A1? Beleza. Vou reescrever a equação 2. Só reescrever. Até agora nós não estamos resolvendo. Olhei lá, professor, para ela. Ela é x menos y igual a 3. Eu lembro muito do meu irmão que ele nunca gostou de matemática. Ele disse que quando dificultou a matemática foi quando... É a mesma coisa que os alunos falam para mim. Quando começaram essa história de x e y. Letra para o português, número para matemática. Quando misturou... é que deu essa complicação. Vocês concordam? Vocês pensam da mesma forma? Prof, alguns dizem para mim que sim. Gente, é só entender que essa letra vai ser um número que nós iremos descobrir ainda. Qualquer conta que eu faço com um número, eu também faço com essa letra. Mas é diferente? Não. É a mesma coisa. Eu só ainda não sei quanto que vale aquela letra lá. Prof, escolhemos a equação 2. Vamos lá, continua. Já chegou no resultado, Gabriel? Estou esperando os outros meninos e meninas estarem postando aí também. Olha só. Prof, eu tenho que escolher uma letra para isolar. Prof, isola o x. Isolar o x é deixar o x sozinho no primeiro membro. Então, eu vou ter que pegar esse y e jogar para cá. Então, vai ficar x é igual a 3 e o y... quando ele passar para o lado de lá, ele vai ter que passar trocando a operação, não é isso? Prof, ele vai passar, a Dara concordou, quando chegou a letra, né, Dara? Esses alunos têm essas coisas. Quando entrou a letra, português, letra, matemática, para que misturar, não é? Mas é para ajudar vocês. Pessoal, na hora que entende que essas letras vêm para me ajudar, caraca, professor, não é que essas letras vieram, professor, para traduzir esse número, professor, numa linguagem mais fácil, vai mais y, professor. Então, ó, se vocês perceberam bem, todas eu penso do mesmo jeito. Escolhi uma equação, foi a 2 agora, né?
Fizemos diferente. Todas as outras a gente estava escolhendo a primeira, para você ver que você é que pode escolher. Pegamos aqui a segunda, professor. Isolei o X. O que é isolar? Deixar o X sozinho. Tá, professor, ficou X, tá aqui, professor, o senhor isolou. O senhor já sabe que o X, ele vale o que, professor? 3 mais Y. O X é igual a 3 mais Y. Como que é o nome do método? Método da substituição. Por quê? Porque literalmente eu vou substituir esse 3 mais Y aqui. Aqui não, professor, calma. Não é aqui, que nós isolamos a equação 2, é só o costume. Professor, o senhor vai isolar aquele 3 mais Y? Aqui, professor, nesse aqui, ó, aqui. Hoje, professor, por que o senhor não pode isolar no X lá? Por que o senhor não pode substituir no X lá de baixo, professor? Eu não posso substituir no X lá de baixo, professor, porque o de baixo, a equação de baixo, foi a que nós escolhemos para isolar. Se eu isolei a segunda, eu não posso substituir na própria segunda. Você pode até tentar, mas vai cancelar as letras. As letras vão ser canceladas, aí você não vai conseguir encontrar nada. Então, já entendeu? Se eu isolei a segunda equação, professor, eu tenho que substituir na primeira. Então, aquele 3 mais Y, eu vou substituir lá na primeira, professor. Vou só repetir aqui, primeira, para você ver. A primeira equação era X mais Y igual a 11. Você já sabe que esse X, você isolou lá, ó, professor. Aquele X, ele vale 3 mais Y. Aí vem mais Y, que é igual a 11. Pronto, professor. No momento em que eu isolei e substituí, eu fiquei com uma equação do primeiro grau normal, vamos falar assim, aquela tradicional, que fica só com uma letrinha. Então, resolve de forma tradicional. O que tem letra, deixa no primeiro membro, quem não tem letra, passa para o segundo membro. E se trocar de lado, lembra de trocar a operação. Então, prof, vai ficar 3 mais Y dá 2Y é igual a 11. O que é que eu tenho que fazer agora? Professor, o senhor pode somar aquele 3 com 2? Não. Oxe, professor, tem ali 3 mais 2. Mas você percebeu que o 3 não tem letra com ele? Ah, é verdade, professor. Eu só realizo a operação de um número que tem letra com o outro que tem letra. Quando eu digo realizo a operação, eu estou falando de adição e subtração. Adição e subtração, tá bom? Quando os meus números vêm acompanhados da letra, professor, ela só pode acontecer em termos semelhantes, ou seja, um número que tem letra só pode somar com um que tem letra. Um número que não tem letra soma com outro que não tem letra. Estou falando letra, mas o nome correto é incógnita ou variável, porque é para facilitar a tua associação ali à imagem. Prof, e agora, aquele 3 eu tenho que jogar para o lado do 11. É, professor, é, porque número sem letra fica junto de número sem letra. E quando a gente jogar o 3 para o lado lá do 11, você tem que entender que ele troca a operação, não é? Ele vai subtraindo. Então, vou repetir aqui. 2y é igual ao 11. O 3 para lá, professor, foi menos 3. Vamos continuar a resolução. Professor, vai ficar 2y é igual. 11 menos 3, professor, dá 8. E agora, professor, terminou? Quase. Eu só tenho que tirar aquele 2 da frente do y agora. Aquele 2, o número que está assim bem na frente da letrinha, ele sempre está multiplicando pela letra. Ele é o coeficiente daquela letra. Ou seja, isso aqui é 2 vezes y, que é igual a 8. Então, um número que está multiplicado, para me tirar ele daqui e jogar para o outro lado, ele vai. Só que se ele estava multiplicando, ele passa dividindo, professor. Quanto que é 8 dividido por 2? Professor, o meu y vai dar 4. Achei a primeira letra. E para finalizar, professor, eu vou fazer uma segunda substituição. A gente não isolou o x, que eu até circulei ali de azul para vocês. Quando eu circulei lá, nós encontramos que o x, ele vale 3 mais y. E eu acabei de encontrar o valor do y.
O y é 4, professor. Então, o meu x aqui, ó, vai ser igual a 3 mais o valor do y, que é 4. O meu x vai ser igual a... Olha aí, professor. Ah, professor, então eu vou fazer uma conta, encontro a primeira letra e depois substituo lá no comecinho, onde nós havíamos isolado inicialmente uma das equações. É isso? Sempre isso. Esse método é o método da substituição. Botou certinho? Deixa eu ver. X igual a 7. Y, cadê o y? Y igual a 4. Perfeito, Gabriel. Parabéns. Prof, letra B. Vocês, vamos lá. E aí, Dara, quer tentar? Ah, professor, fico com medo de errar. Tem problema não. Faça no seu tempo, devagarzinho aí. Se você se sentir segura, posta pra gente. Se estiver envergonhado, não tem problema não. Mas contanto que vocês estejam tentando sozinhos aí. E ao finalizarmos aqui, você confere para ver se acertou. Se tiver acertado, olha que bacana. Prof, do mesmo jeito, temos aqui equação 1, equação 2. Qual das duas eu vou escolher? A que eu quiser. Prof, vou pegar 1. A equação 1 tem lá x mais y igual a 6. Escolhi a equação. E agora, professor? E agora? A primeira mesmo? Pronto. Ó. Fizemos do jeitinho que você pediu aí, ó, Dara. Prof, agora isolo qual letra? Qual letra eu isolo? Eu posso isolar o x ou eu posso isolar o y. Professor, tanto faz, tanto faz. Se eu isolar o x, eu vou substituir no x. Se eu isolar o y, eu vou substituir y. Aí é você que escolhe. Professor, então vamos de x. Se eu isolar o x, professor, isolar novamente quer dizer que eu vou deixar esse cara sozinho no primeiro membro. Então, a gente vai ter, professor, opa, só botar a canetinha vermelha, vai ficar x igual, eu vou deixar ele sozinho. E o que é que eu vou fazer com esse y? Eu jogo para o outro lado. Vai ficar 6, e o y, ele era mais, não é? Vai para lá, menos. Pronto, professor. Eu já descobri que esse x vale 6 menos y. Isolei o x. E agora, professor? Eu irei substituir, mas irei substituir na primeira ou na segunda? Na segunda. Se você escolheu a primeira para isolar, isolamos, professor, está aqui. O x, ele vale 6 menos y, professor. O x vale 6 menos y. Então, onde tem o x na segunda equação, professor, aqui, ó, no lugar desse x aqui, eu vou ter que escrever o que eu isolei, 6 menos y. Então, vai ficar 2 vezes o x. Quanto é o x lá? Vou abrir um parêntese. É 6 menos y. Aí tem esse aqui. Mais y igual a 4. Agora é só resolver essa equação. Você vê que nessa equação não tem duas letras, só tem uma. O professor tem aquele parêntese ali, não é verdade? Então, quando tem esse parêntese, eu lembro que o senhor falou que temos que fazer o chuveirinho. Temos que fazer a distributiva, não é? Para eliminar o parênteses. Então, 2 vai multiplicar com 6. 2 vezes 6 dá 12. E 2 vezes o y lá vai ficar menos 2y. Mais esse y aqui é igual a 4. Reduzindo os termos semelhantes, esse já pode fazer conta com esse. Então, vai ficar 12 menos 2y mais y é a mesma coisa que menos 2 mais 1, que quando eu enxergo sua letra, tem umzinho na frente. Já comentei, só estou reforçando. Então, professor, menos 2y mais y vai dar menos 1y, que é igual a 4. Vou pegar aquele 12 agora, não é? Vou jogar para o segundo membro, ele vai ter que passar subtraindo. Vai ficar menos y é igual a 4. E o 12 que eu vou jogar para o lado de lá, menos 12. Resolvendo, nós vamos ter que menos y é igual 4 menos 12 dá menos 8.
Professor, a letrinha ficou negativa. O senhor vai pegar lá e multiplicar toda a equação por menos 1. Para quê? Para trocar o sinal. Se tem menos y, vai ficar y. Se tem menos 8, vai ficar 8 positivo. Professor, o valor do y desse sistema é exatamente 8. O y é 8. Terminei. Vai aguardar a resposta. Acertou o y, Gabriel. Só se for muito azar você errar ali o jogo de sinal. Prof, agora para achar o x, conhecendo-se o y, eu venho para cá. Eu sei que o x é igual a 6 menos quem? A menos o y que eu encontrei, que é 8. 6 menos 8, professor, dá exatamente menos 2. Professor, eu me atrapalho, professor, na hora de fazer essas contas. Parabéns, Gabriel, super certo. Eu não sei direito o jogo de sinal. Eu fiz questão, gente, de trabalhar o jogo de sinal na nossa primeira aula de equação. Aliás, eu acho que foi na segunda. Eu comecei a resolução conversando com os alunos. Aí a gente percebeu que os alunos estavam sentindo dificuldade de fazer essas contas aí, ó. Professor, por que ficou menos 2? Pois pronto. Segunda aula de equação, você pode até procurar. Ela já está disponível lá na plataforma do Canal Educação. Equação do primeiro grau. Antes da gente começar a trabalhar as equações, eu expliquei o que era o jogo de sinal. Nós treinamos jogo de sinal na adição e na subtração. Nós treinamos jogo de sinal na multiplicação e na divisão. Então, se o seu problema, se a sua dificuldade está nas continhas entre esses números por conta do jogo de sinal, vai lá, dá uma assistida nessa aula lá, que você vai ver que você vai entender por que ali dá menos 2. Você vai entender, na realidade, aqui na frente desse 6, ó, é um mais. Então, você estaria fazendo uma conta de um número positivo com um número negativo. Sinais diferentes dá menos. Eu subtraio, conservo o sinal do maior, que é o 8. Resolvido o sistema? Estava faltando a letra C, professor. Vamos de letra C. E aí? Prof, essa daqui tem uma pequena diferença em relação às outras. Eu vou até perguntar para você. Eu tenho aqui a equação 1. Eu tenho aqui a equação 2. Deixa eu te perguntar uma coisa. Preste atenção. Vocês acham que é interessante, porque dá, mas vocês acham que é melhor nós isolarmos o x ou o y? Vocês acham que nessa letra C é melhor nós isolarmos o x ou o y? É isso que a gente tem que observar. Prof, quando é que é interessante, quando é que é adequado o método da substituição? É isso aqui que eu queria conversar com você, Gabriel. Esse aí, do jeito que você colocou, vai te dar mais trabalho. Isso. Só que aí não era legal você isolar o x. Você vai ter mais conta, Gabriel. Poxa, professor, mas vai dar certo? Vai. Você pode isolar qualquer uma. Você pode isolar qualquer uma. Mas por que eu não isolaria o x aqui? Eu não isolaria o x porque o coeficiente dele não é 1. Aqui tu tem 3, aqui tu tem 2. Já o y, o coeficiente do y, professor, o coeficiente do y, professor, é 1. Então, quando eu quero aplicar o método da substituição, é interessante que você sempre escolha a letra que tem coeficiente 1 para isolar. Porque senão você vai ter que passar dividindo lá, igual como você fez lá. Ó. Ficou x é igual a 4 menos y dividido por 2. Então, tu vai ter possivelmente que ainda tirar a MMC. Então, quando, professor, o sistema não tiver nenhuma letra com coeficiente 1, aí nesse caso, o processo adequado seria o processo da adição. Mas seria isso para a próxima aula. Prof, então eu vou isolar o y, não o x. Por quê, professor? Porque tanto o x da primeira equação quanto o x da segunda equação tem coeficientes que não são 1. Tá, professor? Vamos isolar a primeira ou a segunda? Vocês querem qual? Primeira ou segunda? Pode ser a primeira de novo? Vamos lá. Primeira, professor. Deixa eu reescrever ela aqui. A primeira equação, nós temos 3x mais y é igual a 5.
Só que ao invés de nós isolarmos o x, eu vou isolar agora o y. Por que, professor? Porque tem coeficiente 1. Porque tem coeficiente 1. Professor, mas eu poderia isolar o x? Poderia, mas vai dar bem mais conta. Não é isso? Fiz aqui, Dara, da primeira mesmo. Eu só vou para a segunda se possivelmente a primeira não tenha nenhuma letra com coeficiente 1. Então, se eu isolar o y, o nosso y aqui, professor, vai ser igual a 5. E o que é que eu vou fazer com esse 3y? Eu vou jogar para cá. Ele vai menos 3x, professor. O y ficou sozinho e o 3x eu joguei para o segundo membro. Então, eu já sei que o y vale 5 menos 3x. O que é que eu faço? Se nós isolamos a primeira, se eu já sei que o y vale 5 menos 3x, não tem problema não, Gabriel. Vai dar o mesmo resultado, só que a sua ficou y igual a 4 menos 2x. Aí, só que se você isolou a segunda, você vai substituir na primeira. Como nós isolamos a primeira, nós temos que substituir na segunda. E eu vou substituir aonde? Eu vou substituir, professor, aqui, ó. Porque eu isolei o y. Então, vai ficar como, professor? Vai ficar 2x mais o y que eu isolei. Cadê o y, professor? Tá ali, ó. 5 menos 3x. Aqui é o y, professor. É igual a 4. Você entendeu o que foi que nós fizemos? Ah, professor, ficou fácil. O professor não precisa escrever aquele 1 não, né? Não. É só para você saber, vou até apagar aqui. É só para você saber que quando eu não enxergo o coeficiente, ele vale 1. Tá, professor? Então, resolve agora. O que tem letra deixa no primeiro membro. Professor, 2x, vou repetir. O 3x eu vou repetir, que é igual o 4. E o 5 vai para o lado do 4, subtraindo. Vê se você entendeu. Quem tem x eu deixei no primeiro membro. Quem não tem x eu deixei no segundo membro. Um dos elementos eu tive que trocar, professor, que foi aquele 4, aliás, desculpa, aquele 5 que estava no primeiro membro, eu tive que jogar para o lado do 4. E como ele era somando no primeiro membro, ele passou para o segundo membro subtraindo. Resolvendo isto aqui, professor, 2x menos 3x vai dar menos x, que é igual. 4 menos 5 dá menos 1, fazendo os jogos de sinais direitinho. Professor, a letra ficou negativa. O senhor vai lá e multiplica por menos 1. Para quê? Para que ela fique positiva. Então, nós vamos ter menos x vezes menos 1, vai ficar x, que é igual. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, professor. Prof, de boa. Tá aí, professor. E agora? Professor, o senhor vai agora pegar o x que o senhor encontrou e vai colocar aqui para achar o y. Então, vai ficar y é igual a 5 menos 3 vezes o valor do x, que é 1. Y vai ser 5 menos 3 vezes 1, 3. Y vai ser igual a 2. Então, o x deu 1 e o y deu 2. Você entendeu? Deu certo também? Não tem erro, Gabriel. É por isso que é bacana o processo, porque eu não fico preso. Eu posso escolher a primeira, eu posso escolher a segunda, e aí vai. Professor, eu quero ver a aplicabilidade. Me dá um problema que eu possa estar utilizando, professor, a resolução desses sistemas. Vamos pegar aqui um bem refrescante, professor. Eita, professor, que a gente está no BR-Obró aqui no Piauí. Já começou, né? Ah, não, ainda não, professor. Tá quase, mas parece que a gente já está no meio do BR-Obró, porque tá quente. Tá quente, que é setembro, outubro, novembro. Mas eu acho que eu vou chamar de agostobró também, porque é quente do mesmo jeito. BR-Obró vai entrar o agosto também. Sorveteria que calor, tudo na promoção, Gabriel. Tá igual a gasolina, baixando os preços. Onde é, professor, essa sorveteria aí, professor? Que o picolé é só R$1, professor. Tá de graça. BR-Obró. Conhecia não, Gabriel? Os 3 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro. São os meses mais quentes do Piauí. BR-Obró. Prof, aqui na nossa situação, ele diz assim para mim.
essa sorveteria vendeu 70 picolés e faturou R$100. Vendeu 70 picolés e faturou R$100. Quantos picolés com cobertura foram vendidos? E, professor, tem diferença, né? Porque ali, ó, se você olhar a tabelinha lá, ele diz que o picolé simples é R$1. Mas ele disse que o picolé com cobertura é 2. Então, ele disse que vendeu 70 picolés, mas não me disse se foram simples ou se foram com cobertura, professor. Mas disse que as vendas de todos os picolés, simples e com cobertura, rendeu a ele R$100. A pergunta que ele está fazendo para a gente é: quantos picolés com cobertura foram vendidos? Professor, sistema de equação me ajuda a resolver esse tipo de problema? Me ajuda sim. Me ajuda a resolver esse tipo de problema, professor. Como é que eu vou pensar? Eu vou dizer, professor, que o picolé simples... Opa, desculpa. Eu vou dizer que X, professor, é o preço... Desculpa, preço não, preço eu já sei. O X é o número de picolés vendidos. Número de picolés simples, professor. Eu vou dizer que Y é o número picolés com cobertura, professor. Vou botar só assim, tá bom? Pronto. E agora? Se nós acharmos o valor do Y, se nós acharmos o valor do Y, nós vamos encontrar, professor, quantos picolés com cobertura foram vendidos. E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Lê lá, professor, o comecinho do enunciado. Essa sorveteria vendeu 70 picolés. O que é que ela está dizendo para mim? Ela está dizendo que se eu pegar a quantidade de picolés simples, somar com a quantidade de picolés com cobertura, vai dar um total de 70. Foi isso que ela disse para mim. Eu não disse para você que nós estamos considerando que X é a quantidade de picolés simples e que Y é a quantidade de picolés com cobertura? Pronto. Juntei o X, que eu não sei quanto que é, com o Y, que eu também não sei quanto que é, mas eu sei que se eu juntar os dois dá 70, porque a questão diz que foram vendidos 70 picolés. Prof, quanto que foi arrecadado com a venda dos picolés simples? Como é que eu faço, que conta eu faço para achar o valor arrecadado com a venda dos picolés simples? Professor, para o senhor saber quanto que o senhor pagou de picolé simples, quanto que o senhor pagou de picolé composto, é só o senhor pegar o preço do picolé e multiplicar pelo tanto de picolés, correto? Qual que é o tanto de picolé simples? Professor, é X. Quanto que é o preço do picolé simples? É, professor, R$1. Então, se eu pegar R$1 vezes o tanto de picolés simples, esse 1x representa para mim o que eu gastei de picolé simples. Vou juntar com picolé, professor, com cobertura, quanto que custa? R$2. Se eu pegar R$2 vezes o tanto de picolés com cobertura, professor, eu terei o valor arrecadado com os picolés de cobertura. Se eu juntar um X com 2Y, tem que dar o nosso R$100. Está montado nada mais, nada menos do que um sistema. Professor, aquele 1 ali, não precisa escrever não, né, professor? Não. Então, esse sistema que eu acabei de montar, ele resolve este problema. Vamos fazer? Prof, aqui nós conseguimos montar o sistema, onde X mais Y tem que dar 70 e que X mais 2Y tem que dar R$100. Lembrando que o X representa a quantidade de picolés simples e o Y representa a quantidade de picolés com cobertura. Prof, igual o que nós fizemos anteriormente. Aqui é equação 1, aqui é equação 2.
Vamos isolar aqui A1. A1, professor, o senhor tem ali x mais y igual a 70. Se eu isolar o x, vai ficar x é igual a 70 menos o y, que eu joguei para o lado de lá. Você já vai indo mais rápido, não é verdade? Professor, o senhor já sabe que o x vale 70 menos y. Então, no lugar do x da segunda equação, eu vou escrever 70 menos y mais 2y é igual a 100. Resolvendo, professor, 70 menos y mais 2y vai dar mais y é igual. E agora, professor, aquele 70 ele não tem letra. Ele tem que passar para o segundo membro subtraindo. Então, vai ficar y é igual a 100 menos 70. Y é igual a 30. Ou seja, professor, foram vendidos 30 picolés com cobertura, professor. O Y não representava a quantidade de picolés com cobertura? Está respondida a questão, professor. Está respondida a questão. Foram vendidos 30 picolés com cobertura, cada um deles a R$2. Então, foi arrecadado R$60 só de picolés, professor, com cobertura. E para achar o X, que representa a quantidade de picolés simples, lá onde nós isolamos, X é igual a 70 menos o Y que nós encontramos, que é 30. X é igual a 40, que também é 40 picolés. Simples, professor. Então, nessa venda, professor, foram vendidos, professor, nessa sorveteria, na realidade, nessa sorveteria, foram vendidos 30 picolés com cobertura e 40 picolés simples. Resolveu? Vou para outro problema, professor. Vamos nós. Olha esse outro aqui. Questão bem clássica, professor. Um sitiante comprou galinhas e coelhos num total de 21 cabeças e 54 pés. Ou seriam patas? Eu acho que é patas, né, professor? Todos dois. Galinha tem pé ou é pata? Agora eu fiquei na dúvida, pessoal. Eu acho que é pé. Que o pessoal até fala assim, tá ficando velho, tá cheio de pés de galinha. Eu acho que é pés mesmo que chama. E o coelho, professor? Eu acho que é pé também, é. Acho que o pato, professor, que é patas mesmo que tem por causa da membrana. Eu acho que é mais ou menos isso. Prof, cavalo é pata, né? É, eu acho que é, professor. Eu acho que é. Acho que quando fala pés é porque tem dedinhos, né? O cavalo, como não tem dedinhos, fala pata. Eu acho que é isso mesmo. Prof, então, na situação, professor, ele quer saber quantas galinhas e quantos coelhos ele comprou. E, professor, sei não. Eu só sei que se eu juntar as cabeças de todos os animais, ou seja, se eu contar as cabeças das galinhas, se eu contar as cabeças dos coelhos, dá 21 cabeças. Se eu contar os pés de tudo, a bicharada toda, professor, dá 54 pés. E aí, professor? Como é que eu faço? Teacher, primeiro, vamos dizer aqui, prof, que a galinha, professor, aqui, ela representa o X, professor. A galinha é o X, o coelho é o Y. Como assim, professor? O X, ele vai representar o número de galinhas. Ou seja, se eu achar o valor do X, resolvendo um problema, eu vou, professor, eu vou estar achando, professor, vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou estar achando a quantidade de galinhas e se eu achar o Y, a quantidade de coelhos. Vou fazer assim, ó. Vamos dizer que é número de galinhas, vou dizer que é X. Número de coelhos, vamos dizer que é Y. O que é que eu já posso afirmar? Gente, galinha tem quantas cabeças? Hoje, professor, que pergunta é essa? Só uma. E coelho? Só uma também, não é? Então, professor, se eu juntar
a quantidade, professor, de cabeças de galinha com a quantidade de cabeças de coelho, professor, dá 21 cabeças. 21 cabeças representa o total de animais. Então, eu já posso dizer que se juntar todas as galinhas, mais todos os coelhos, tem que dar 21. Primeira afirmação. Agora, professor, ele falou dos pés, né, professor? Como é que eu conto a quantidade de pés de galinha? Como é que eu conto, professor, a quantidade de pés de coelho? Professor, a galinha tem 2 pés. O coelho, professor, ele tem 4 pés. Não é isso? Professor, então, peraí. 54 pés. Se eu quero saber o total de pés de galinhas lá, professor, a gente pega a quantidade de galinhas que é X, não é? E multiplica por quanto? Professor, por 2. Galinha não tem 2 pés? Então, se eu quero saber o total de pés só de galinhas, eu pego, professor, o X e multiplico por 2. Então, vou botar aqui, ó, número de pés, professor, de galinha, vai ser quanto, professor? Deixa eu apagar aqui, porque vai ficar um pouquinho apertado, tá bom? Eu reescrevo já já. O número de pés de galinha. Professor, o número de pés de galinha vai ser 2x. Por que é 2x, professor? Gente, uma galinha tem 2 pés. Se eu pegar 2 pés e multiplicar pelo tanto de galinhas, eu vou ter o total de pés de galinhas. Entendeu? Prof, número de pés de coelho. Professor, coelho tem 4 pés, não é isso? Então, professor, 4 vezes o tanto, só trocar aqui a letrinha, 4 vezes o Y representa o total de pés de coelho. Vocês entenderam por que é 2x, por que é 4y? Pergunta. Tá, professor, então, se eu já sei que a quantidade de galinhas é x, que a quantidade de coelhos é y, professor, eu já posso estar montando o meu sistema. Por quê? Ele disse para mim que se eu juntar o tanto de galinhas mais o tanto de coelhos, vai dar 21 animais, ou 21 cabeças. Se eu juntar, professor, todos os pés das galinhas, que é 2x, com todos os pés dos coelhos, que é 4y, tem que dar 54. Montei o meu sistema. Se eu resolver esse sistema, eu vou estar achando o x e o y, ou seja, eu vou estar achando o x, que é a quantidade de galinhas, e o y, que é a quantidade de coelhos. Só resolver, professor? Só resolver. Ficou x mais y é igual a 21 e 2x mais 4y é igual a 50 e temos aqui equação 1, equação 2. Vou pegar a equação 1, essa aqui eu não pegaria 2. Eu não pegaria 2 aqui. Por que, professor, que eu não pegaria 2? Professor, porque na 2, tanto o x quanto o y tem coeficientes diferentes de 1. Então, vou repetir aqui a equação 1. X mais y é igual a 21. Eu vou isolar uma letra, professor, vou isolar o x. O x vai ser igual a 21. Jogo o y para lá, vai menos y. Pronto, professor. Eu já sei que o x vale 21 menos y. Vamos substituir aqui. Vai ficar 2 vezes o valor do x, que eu já sei que é 21 menos y. Repete o resto da equação. Mais 4y é igual a 54. Multiplica esse com esse com esse, professor, porque tem um parêntese. 2 vezes 21 dá 42. 2 vezes y dá menos 2y. Mais 4y é igual a 54. Estão entendendo? Resolve, né, professor? Prof,
Aqui vai ficar 42. Esse com esse, dá para fazer logo a conta. Dá menos 2y mais 4y, vai dar mais 2y a resposta, que é igual a 54. Continua a resolução. O 42 eu vou jogar para o lado 54, né, que ele não tem letra. Ele vai passar subtraindo, vai ficar 2y. É igual a 54 menos 42. 2y é igual a 54 menos 42, professor, dá exatamente 12. Tá faltando só eu pegar aquele 2 ali e passar dividindo agora. Y é 12 dividido por 2. Y é igual a 6. O Y, professor, representava os... Professor, nesse sítio, o cara tem 6 coelhos, professor. O cara tem 6 coelhos. E, professor, para achar o X? Cara, lá em cima. Só substituir lá em cima. X é 21 menos Y. X é igual a 21 menos 6, professor, que é o valor do meu Y. Então, o meu X vai ser igual a 21 menos 6, professor. Vai dar exatamente quanto, professor? 20 menos 6 dá 14. Professor, vai dar 15, professor. O senhor vai ter 15 galinhas, professor. O senhor vai ter 6 coelhos e 15 galinhas. Respondida a questão. Aí tinha aí no chat, Gabriel, tinha até as imagenzinhas do coelho e da galinha, bacana, ficou legal no chat aí, ó. Esse mesmo tipo de questão, professor, ela pode se apresentar mudando coelho por carro e galinha por moto. Coelho por carro e galinha por moto. Por quê, professor? O coelho tem 4 pés, o carro tem 4 rodas. A galinha tem 2 pés, a moto tem 2 rodas. Então, eu poderia pegar um estacionamento, que são também as questões mais comuns, e em um estacionamento há carros e motos, num total de 21 veículos. Sabendo-se que no total lá, professor, foram contados os pneus, porque eu não sei, eles foram contar os pneus tudinho, professor, deu 54 rodas. A mesma coisa, muda só o contexto. O professor montava do mesmo jeitinho, aplicaria-se método da adição e método da substituição para estar resolvendo, tá bom? Professor, quando eu for precisar do sistema, lá na questão diz o método para mim? Não, gente, você é que vai escolher, mas você está ciente apenas de um método. Na próxima aula, próxima semana, a gente vai estar trazendo para vocês o método da adição. Aí você vai ser capaz de comparar se é melhor o método da adição, se é melhor o método da substituição. É esse aí que a gente está visualizando. Beleza? E aí, Gabriel? Poxa, Gabriel, deu fome agora, Gabriel. Mas são de criação é para comer essas galinhas caipira aí que vocês estão falando aí. É bom. Quem sabe fazer uma galinha caipira. Eita, é gostoso. Muito gostoso. Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Desejando a todos aquele boa noite. Obrigado pela participação, Gabriel. Dara ficou ali tímida, claro, mas eu tenho certeza que estava acompanhando e a gente estava aqui na expectativa. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem. Obrigado, Dara. A todos, um bom fim de semana. Fica com Deus. Estou te aguardando próxima semana, tá bom? Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.